Sejam bem-vindos a mais um Legado Cast 360 USA. Meu nome é Aldo Dias, para você que não me conhece, ou se você já me conhece, então não preciso ficar falando esse monte de coisa, você já sabe, né? Mas para você que não me conhece ainda, vamos lá. Eu preciso me apresentar, gente. Eu sei que vocês do outro lado já estão cansados de ouvir isso. Gente, vocês acreditam, nós já estamos com mais de 66 vídeos. Rapaz, eu não sabia que a gente ia gravar desse tanto, não. Quando nós começamos, né, o Senhor colocou no meu coração de ter uma consistência. E eu tinha um amigozinho assim, sabe aqueles pinchezinhos que fica mordendo a canela? E ele ficava na minha canela, ele, vamos, não podem parar, nós temos que gravar. 1, 2, 3, 4. Acabou que tomamos gosto, graças a Deus o Senhor fez, o Senhor tá fazendo e as pessoas estão sendo edificadas. E começou no dia que meu filho me perguntou: pai, você lembra do seu avô? O que que você participou com ele? O que que você teve com ele? O que ele deixou marcado na sua vida? Meus irmãos, eu não tinha nada para falar. Eu só lembrava um dia que o meu avô me protegeu e o tempo pouco que eu passei com ele. E isso começou a me incomodar e eu fui pesquisar e saber qual era o meu legado que eu estava deixando para meus filhos. Que eu não gostaria que eles vivessem o que eu vivi e como eu passei com a minha família. Mas sou Aldo Dias, pastor aqui no sul da Flórida, empresário, casado com uma mulher linda, maravilhosa, Carla Dias, pastora também. Sou pai de 4 filhos e tenho um neto. É isso aí, gente. Bonito, com essa lataria boa, ainda tem um neto. Tá vendo aí? Comecei cedo, eu sei. Todo mundo pega no meu pé. Mas vamos lá, vamos parar de muita conversa. Hoje nós vamos falar com um homem de Deus, uma pessoa que tenho trazido para nós, oh, meu Deus, hein? Olha, tá vendo aí? É o mineirês, gente. É difícil largar esse mineirês. Uma pessoa que tem trazido no nosso meio algo maravilhoso, que é a respeito de como investir nos Estados Unidos, o que está fazendo nesse momento. Ele vai falar sobre isso e para vocês ficam ligados aí. De repente ele vai abrir um pouco daquilo com que ele trabalha. Mas me chamou muita atenção, falei que vamos para o podcast para você poder falar um pouquinho lá. E eu vou deixar ele se apresentar. Não vou conhecer ele um pouquinho mais de acordo com a nossa experiência aqui do podcast. Não conheço ele muito bem, mas eu ouvi falar muito bem dele. Então, gostaria que você, nesse exato momento, que gostaria de investir nos Estados Unidos, ou já está nos Estados Unidos, ou precisa saber como fazer algo nos Estados Unidos, assista esse podcast. Ou manda para alguém nesse exato momento aí, que vai ser maravilhoso. Nós vamos aqui passear em algumas perguntas. Eu peguei umas perguntas boas para ele de investimentos, para ver se ele, né, nos ajuda nisso aí. Amém? Mas vou deixar ele se apresentar, vamos que vamos. Seja bem-vindo, Walter. Obrigado por estar aqui conosco. Que isso, é um Obrigado prazer. por esse momento maravilhoso. Vou deixar você se apresentar para o pessoal aí, para eles saberem quem é você, de onde veio, para onde tu vai. E vamos continuar. Amém? Amém. Obrigado pelo convite, pastor. É um prazer estar aqui. É sempre um prazer compartilhar o que Deus tem feito, né? Porque não é sobre a gente, nunca é sobre a gente. É sobre aquilo que Deus faz em nós, né? Graças a Deus eu aprendi isso desde cedo e minha vida tem sido tratada e guiada nesse princípio. Para quem está aqui acompanhando a gente, é um prazer estar com vocês. Até brinquei com o pastor, sempre o meu lado sempre foi mais o outro do que esse, mas vai ser um papo bom, graças a Deus. Eu brinco que isso aqui para mim é meu ambiente comum. Eu amo conversar, eu amo falar de Jesus, eu amo falar de coisas que Deus tem feito e em todas as áreas. Meu nome é Walter Carvalho. Aqui nos Estados Unidos foi Walter Carvalho. No Brasil foi sempre Walter Duarte, né? Porque no Brasil a gente usa sempre o sobrenome, não o último nome. E aqui eu virei o Walter Carvalho. E, cara, sou apaixonado por Jesus, graças a Deus. Eu sou filho de Deus, sou casado com Michele Salviano, minha esposa. Ela é a famosa da família. Se você já... Com certeza tem gente que já conhece ela das mídias sociais. Tô nos Estados Unidos há 10 anos. Tô com 41 anos, não parece, né? Tô tentando. Mexeu na lataria também, não mexeu? Graças a Deus, não. Eu tô tentando agora um negócio novo aí da ciência que a gente tá tentando fazer, mas eu não vou fazer propaganda aqui, não. Mas, graças a Deus, cara, é só isso. Eu sou esse cara apaixonado por Jesus e isso é a melhor coisa que eu posso te apresentar pra você. Tem filhos? Ainda não. Estamos tentando agora. Estamos nesse processo de tentar engravidar. Amém. E tal. Mas eu tenho certeza que Deus está preparando um herdeirinho aí para que a gente tá fazendo a nossa parte. Deus sempre faz a parte dele. Glória a Deus, Walter. E conta pra mim, de onde você veio do Brasil? Eu digo isso sempre, gente. Graças a Deus, eu sei que Deus me ama. Eu sou do carioca do Rio de Janeiro. Nascido ali na região da Leopoldina, na Penha. E morei no Rio até meus 32 anos. E depois eu migrei pra América. Conheceu sua esposa lá? Conta um Não. pouquinho. Esse é um testemunho, é uma vida que a gente vive há muitos anos, né? Então, esse é o meu segundo casamento. Eu tive o primeiro casamento, que eu tive um relacionamento de 19 anos, 11 de casado,
2008 de namoro, noivado. E aqui na América, a gente teve esse divórcio, separação. Graças, assim, eu digo que é graças a Deus, não porque isso, né? Porque isso aí é uma marca que a gente carrega por uma falha que a gente comete, né? Mas graças a Deus, Deus sempre tem um renovo, sempre honra a nosso posicionamento, nossa postura. Mas a gente tem nossas derrotas, né? E a nossa derrota tem que ser contada porque ela pode edificar alguém. Mas não foi nada de caráter, traição, foi simplesmente alinhamento de propósito, né? A vida tomou uma direção para ela, para mim eu permaneço, graças a Deus, um legado que, graças a Deus, as pessoas que caminham comigo diz que eu sou um cara que as pessoas sabem que permanece. Eu tô com 41 anos e quem me conheceu com 15, quando eu tava me convertendo, com 7, quando eu era criança, e me conhece hoje, eu sou um cara que é estável, permanente, que tá ali fazendo a mesma coisa que Deus chamou ele. Eu digo que eu gosto de dizer uma frase que algumas pessoas a gente não entende, que é, e se eu falar muito, você pode me cortar, tá? Que eu falo bastante. Pode Carioca, falar. Não, resenha é a minha Só casa. puxa o microfone pra você um pouquinho. Tá. Isso. E é uma coisa que eu gosto de dizer muito, que a gente tem que pensar sobre. Eu acredito que a gente não tem que ficar mudando, porque nós temos uma identidade e uma personalidade. Isso é imutável. Mas não quer dizer que a gente não tem que mudar? Não, a gente evolui. A gente cresce na quem nós somos. Eu não deixo de ser quem eu sou. Entende? Porque a pessoa fala, não, eu tenho que mudar, a gente precisa crescer, a gente precisa fazer... Não. Quando eu conheço a Jesus, Deus me deu uma identidade. Ele me deu uma personalidade, ele me criou de uma forma. O que eu preciso fazer dessa forma não é mudar. Então, deixa eu entender. Então, você está falando que a partir do momento que você conheceu a Jesus, você ganha uma identidade nova. A identidade, na verdade, eu ganho a identidade que ele me desenhou pra mim. Ok. Porque quando a gente... Então, você mudou a identidade. Antes você era uma criatura e agora você é um filho que conheceu Jesus. Então, só depois daí você evolui. Exatamente, Okay, exatamente. Porque a gente, mesmo criança, a Bíblia fala que a gente é criatura de Cristo, né? Uhum. Quando a gente conhece a Jesus, realmente a gente encontra a nossa real identidade. E eu brinco com outra frase que eu gosto muito, é que a nossa liberdade em Cristo é abrir mão de que a gente acha que é para se tornar quem ele nos chamou para ser. Amém. Essa é a verdadeira, que as pessoas não conseguem falar, que é esqueci a palavra agora, fugiu, o livre-arbítrio. Uhum. O meu livre-arbítrio não é eu escolher o que eu quero fazer. O meu livre-arbítrio é morrer para quem eu acho que eu sou e me tornar quem Cristo me chamou para ser. Essa é a decisão que a gente tem que tomar todo dia para ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Porque se eu acredito que ele é o fundador de tudo e tem todas as verdades e criou todas as coisas, por que eu quero achar que eu sei mais que ele? Sim. Então a gente fica achando, buscando, correndo atrás de várias coisas, de o melhor coach, e é importante a gente evoluir. Mas eu preciso, antes de evoluir, saber quem eu sou, quem Deus me chamou para ser. A sua identidade original, né? Porque senão eu tô virando um Frankenstein. Eu vou me moldando, eu vou me copiando algumas pessoas para me tornar algo que eu tô achando que é melhor. Mas se eu conheço a real identidade que Deus tem para mim, eu preciso evoluir nela. Então, graças a Deus, nesses meus 40 anos, 41, eu tenho buscado entender quem Deus me chamou. As minhas falhas, tentar evoluir nelas. E as minhas qualidades firmadas para que eu consiga cada dia ser um pouco mais parecido com Cristo. Que bênção, Walter. Muito bom. E voltando lá então, aí você teve o primeiro casamento, agora você tem quanto tempo de casado? Vou fazer 2 anos agora em junho, não posso esquecer senão eu apanho, né, gente? Eita, não, junho agora, dia 10 de junho, a gente faz 2 anos de casado. Eu encontrei ela aqui. Que bênção. E a gente se conheceu aqui na igreja. Desde então, eu sempre estive envolvido no ministério. Então, a minha história é um pouco essa. Eu conheci... Minha mãe me levou para conhecer Jesus desde os 8 anos. Eu sou péssimo com datas exatas, mas vamos botar aqui. Até porque eu faço aniversário no meio do ano, então sempre fico naquela quebra. Mas eu comecei a frequentar a igreja entre 7 e 8 anos. Minha mãe era espírita, mãe de santo. E o testemunho dela é incrível. Minha mãe é uma mulher trabalhadora demais. E ela, num dia pra noite, ela
falou que não acreditou mais diante de uma própria coisa que aconteceu, a mentira de Satanás, né? Ele é o pai da mentira, então ela conheceu a mentira dele, que ela falou, não posso servir alguém que mente. E minha mãe é muito correta em tudo que ela faz. E no dia seguinte ela entrou na igreja, e eu então fui obrigado a ir pra igreja desde os 7 anos. Eu era criança. Qual igreja que você foi, lembra? Eu me converti na Nova Vida de Bom Sucesso. Uma Nova Vida é uma igreja que foi uma das pioneiras no Rio de Janeiro, hoje tá um pouco distorcida essas coisas de pentecostal, neopentecostal, batista, carismática, é muita coisa que acho que a gente faz muita teologia e, em vez de quando, foge um pouco do dia a dia. Era pezinho de fogo ou não era pezinho? Não era pezinho de fogo. Era no Brasil, pode-se denominar o início do neopentecostalismo. Okay. Foi o Roberto McAllister, o bispo Roberto McAllister, que trouxe ela daqui dos Estados Unidos, do Canadá, e começou essa igreja no Brasil. E eu me converti lá, fiquei lá praticamente muitos anos. E foi quando eu me movi, já me converti lá. Eu me converti num retiro de carnaval, já com quase 18 anos, 17 para 18 anos. Mas dessa idade até a minha conversão, eu só ia para a igreja obrigado. Eu ia porque minha mãe me mandava, eu tentava obedecer. E aí eu ia, mas quando eu encontrei Jesus, eu digo que eu nunca mais, quando eu encontrei Jesus de verdade, eu nunca mais consegui me desviar. Entendi. E você tá com quantos anos aqui nos Estados Unidos? Vou completar esse ano 10 anos. 10 anos. E por que veio para os Estados Unidos? Porque o Brasil em crise, 2016, eu tinha loja de material de construção na época, eu sempre trabalhei na área de construção, eu sempre servi o ministério. Quando eu me converti nessa idade aí de 17 para 18 anos, e quando chegou 19 anos, eu acho, 2002, já convertido, como eu estava na igreja desde sempre, todo mundo me conhecia. Então a minha transformação, né, de conhecer Jesus e já começar a me envolver com o ministério da igreja foi muito rápida, porque todo mundo me conhecia, o meu caráter, como eu era. Então em 2002, eu já tinha me mudado do Rio de Janeiro de Bom Sucesso para Barra da Tijuca para ajudar o meu pastor, que foi o meu primeiro pastor que me acompanhou, me ajudou muito, Maurício Fragali. Eu fui com ele para Barra da Tijuca para a gente começar uma igreja nova. Já ajudando ele, e logo depois eu fui o líder dos jovens, né, dessa igreja, liderei os jovens muitos anos. Você estava sempre na igreja, sempre ali servindo, sempre buscando na palavra. Eu digo que, assim, eu tô envolvido no ministério de forma integral, praticamente, e eu digo integral não só, não recebendo, que eu comecei a trabalhar full time, trabalhar mesmo no ministério aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil eu sempre fui praticamente integral. Pastor? Nunca fui ordenado pastor, mas exerci o pastoreio em várias épocas, especificamente em alguns momentos, né? Em fundação de igreja, em jovens e tal, mas nunca fui ordenado ao ministério pastoral. Ainda, né? Deus sabe, ordenação Não pode falar? Isso é mais numa questão, né, de... Nós reconhecemos o pastoreio a partir do momento daquele cuidado, do tempo, do investimento em vidas, do discipulado, de estar orientando as pessoas, seja jovens, casais, homem ou mulher. Então, assim, isso é um pastoreio, né? Agora, a ordenação do óleo é apenas a nossa consagração em Cristo e é o selo, né? Então, eu nunca fui, até tive um tempo atrás com o Dan Duque, e ele falou, cara... Falou algumas coisas muito de Deus. Mas é isso, pra mim o que mais vale é isso. É as pessoas me chamarem, me reconhecerem como. Porque o título é do homem, né? Eu reconheço o título, a unção, como você explicou, realmente é importante. Deus fala na palavra, né? Que é sobre a unção com óleo, imposição de mãos, para que a autoridade seja delegada. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas me reconhecem sem o título. Porque primeiro a ovelha reconhece o pastoreio, né? Muito bom. E aí, então, em 2002, eu me converti e desde então eu tô no ministério. Liderando jovens, produção de igreja. Eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a igreja. Eu já participei de 6 fundações de igreja na minha vida. Estabelecendo do zero uma igreja. Que legal. Junto com o time. Então, assim, essa é a minha vida. Mas eu cheguei na América em 2016. Eu trabalhava com material de construção e aí teve aquela crise da Lava Jato, né? Da corrupção no Brasil, que eu acho que nunca quase acontece, foi só especificamente aquele... Isso é só um período. Não vamos falar sobre isso, mas foi naquela época e eu tinha 3 lojas de material de construção junto com o meu ex-sogro. E aí as coisas começaram a ficar muito ruins.
Eu brinco que a gente saiu no faturamento de R$800 mil por mês para R$120 mil por mês. E aí ficou bem apertado, e aí começou a ter muito estresse, muita briga, e eu tinha prometido nesse meu primeiro relacionamento que se tivesse uma oportunidade de vir pra fora, eu viria, porque eu nunca pensei. Eu sou carioca da gema, amo o meu Rio de Janeiro, o lugar que eu mais amo nesse mundo. E na minha cabeça de carioca, eu nunca vou sair do Rio, porque eu vou sair do melhor lugar do Brasil e do mundo. Então eu nunca pensei em morar fora. E era sonho dela a vida inteira. E quando pintou essa crise, eu já tinha vindo aqui a passeio uma vez e falei, se pintar uma oportunidade, eu vou. E aí tinha uns amigos meus na Califórnia, que tava lá, e aí a gente tinha um contato com uma igreja que sempre foi uma inspiração pra mim, que era a Hillsong Church, na Austrália. Aham. Eles sempre foram uma inspiração na toda a nossa construção de identidade, de forma de fazer, como fazer. A igreja que comunica com o século XXI, com o século que a gente vive, contemporânea. E elas tinham uma igreja em LA. E eu conhecia muito pessoal de Nova York na época, eles já tinham vindo umas 2, 3 vezes no Brasil, na nossa igreja, e eu falei, cara, acho que vai ser uma boa. Tinha emprego pra mim aqui, tinha um momento pra mim ficar lá com a galera aqui, aprender. Eu falei, vou vir ficar 1 ano pra aprender inglês e me envolver com a Hillsong, conhecer mais os bastidores, estar envolvido mesmo na fundação da igreja, era uma igreja nova, assim, de poucos anos, né, aqui. E aí vou crescer e depois eu volto pro Brasil pra minha igreja e continuo minha vida no Rio de Janeiro. Só que Deus sempre surpreende a gente, né? Eu brinco que se eu chegasse na Flórida em 2016, eu tinha voltado pro Brasil. Porque é o Brasil aqui, né? Aqui é o Brasil que recebe em dólar. E pra morar aqui, acho que eu tinha voltado ao Rio, mas a Califórnia me apaixonou. A cultura, o tipo de vida lá na época era melhor do que tá hoje, né? Hoje deu uma piorada bastante por questões políticas, mas eu me apaixonei pela Califórnia. Aí a gente mudou nosso status para estudante e aí começou minha trajetória na América. Fiquei na Hillsong 6 meses em LA, depois eu fui para São Francisco. E lá em São Francisco eu fui um dos fundadores da Hillsong, que começou em São Francisco. Uau. E aí, Bênção. e o mais interessante, eu vou completar 10 anos na América e não aprendi a falar inglês. Eu ia perguntar isso aqui, você já respondeu. Não aprendi, cara. Diego brinca comigo, eu brinco que o meu inglês é para não ser preso e comer. Graças a Deus eu tô bem aqui. A gente tá vencendo com a graça de Cristo, né? Amém, que bom. Aí você veio aqui e você começou trabalhando com o quê? Você trabalha com o quê hoje? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Então, no Brasil, eu sempre trabalhei com comércio, com vendas, e aí em vários segmentos, né? O vendedor de ponta, de loja, de construção, representante de fábricas de São Paulo, em matéria-prima do Brasil de construção, argamassa, cimento, e também trabalhei com importação da China quando começou isso lá no Brasil, pastilha decorativa, que hoje não é nem tanto usada mais, mas pastilha daquela vinha muito da China, né? Porcelanato e pastilha. Aquela febre quando chegou o porcelanato e pastilha do Brasil. E quando eu vim pra América, sem inglês, sem nada, eu fui trabalhar na Califórnia, fui trabalhar de delivery. Fiquei anos, trabalhei o primeiro tempo de delivery, até ter 1 ano de carteira, para começar na época na Uber, né? E a Uber a gente conseguia fazer, hoje em dia tá mais restrito, por questão de fiscalização e tal, na época a gente conseguia fazer Uber sem precisar de apresentar o Social Security, né? Na época eles aceitavam o IT Number. Então eu consegui fazer minha conta na Uber e trabalhei na Uber depois disso. Praticamente em 2017, eu cheguei em 16, mais de 17 eu comecei na Uber e trabalhei na Uber até a pandemia. E graças a Deus, Deus foi assim... Foi cada dia que eu trabalhei na Uber, foi Deus fazendo um milagre na minha vida. Porque, cara, sem inglês, trabalhando em São Francisco é o berço da tecnologia nos Estados Unidos, quem conhece aqui. Sim. O PIB da Califórnia é quase o PIB mais que de muitos países, chega a ser o 6º maior PIB, o 5º maior PIB do mundo. Tem um estudo que diz que a Califórnia tem mais carro que todo o Brasil. Uau. Então eu dirigia o dia inteiro, 14 horas por dia dirigindo. E graças a Deus, cara, assim, nenhuma ocorrência, nenhum acidente, nenhum problema, que eu tinha vários amigos que tinham muito problema com bêbado, com briga. Cara, assim, histórias que Jesus louca, sempre te guardando, né? sempre me guardando, assim. Eu brinco, quem olha meu perfil, né, que eu tenho até hoje, eu deixo aqui para as pessoas verem o testemunho, eu fiz em 3 anos e meio, eu fiz mais de 22 mil corridas na Uber. Sem nenhuma ocorrência. Mais de 20 estrelas de bom de papo, sem falar inglês. E assim, Deus me sustentou de maneira sobrenatural. Assim, sobrenatural.
sem o inglês, imigrante. E aí foi quando eu consegui aplicar meu documento e mudar o status, né? Que a gente decidiu não mais ir embora. Não mais ir embora e realmente estabelecer nossa vida. Porque sempre tem aquele negócio quando a gente é imigrante, né? Será que a gente fica ou vai? Fica ou vai? Fica ou vai? E quando eu consegui aplicar, eu falei, não, é aqui que Deus quer, porque foi de uma maneira milagrosa e sobrenatural. E a gente foi mudar. Então eu não queria mais viver em São Francisco, porque era muito bom pra mim, mas não era o lugar que meu coração tinha paz. Pelo perfil, pela cidade, muito cinzenta, porque é muito frio São Francisco, né? E aí eu falei, quero voltar pra LA. Só que aí Deus começou a mover as coisas. Eu tinha uma proposta para San Diego, ministerial mesmo, para trabalhar numa igreja lá, que estava começando um trabalho em português. Aí eu tinha LA, que era meu sonho, que eu amo aquela cidade. O sul da Califórnia é um dos lugares mais lindos que eu conheci. E tinha Orlando na época. Um pastor muito amigo meu, o pastor André Fernandes, estava aqui, tinha se mudado para os Estados Unidos, e estava liderando os jovens aqui na Lagoinha de Orlando. E ele me falou, mano, vem para cá, sempre me chamava para ajudar ele e tal. E aí em 2019, quando a gente decidiu mudar, eu liguei pra ele. Ele falou, cara, não vem mais pra Orlando, não. Vem pra Miami, porque eu tô começando a Lagoinha Miami. E Deus começou a mover as coisas e realmente direcionou a gente, a minha casa, na época, pra mover pra cá. E eu cheguei aqui final de 2020, eu vim em 2019, tava aqui na inauguração da igreja Lagoinha Miami com ele, fiquei aqui uns 15 dias nessa implantação. Voltei pra Califórnia pra poder ajeitar minha mala e vir embora. Só que a pandemia chegou, né? A pandemia chegou em Sim. março, eu estava preparado para mudar para cá em março, em abril, e a pandemia fechou tudo. Então a gente não conseguiu vir nessa época. E aí a gente ficou preparando as coisas, essa estabilidade no mundo. Eu consegui chegar aqui em outubro ou novembro de 2020. E aí desde então, aí eu disse, não, aí quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar full time, ministerialmente, estabelecer a Igreja de Cristo aqui no sul da Flórida e começar esse movimento aqui que duraram 6 anos. 6 anos. 6 anos servindo o corpo de Cristo através da Igreja de Lagoinha, que eu tenho muito carinho, muito respeito ao pastor Márcio, toda a liderança, que, que foi um prazer, sabe? Participar, Lagoinha Miami, Lagoinha Deerfield, ajudando a implantação de mais distante, mas ajudando muito no início da Lagoinha Fort Myers, que saiu de Miami. E passei um tempinho também na Lagoinha de LA. Que bênção. Bom demais. E hoje, aí você trabalhou de Uber, você tá trabalhando com o que hoje? Então, e hoje foi mais uma vez de maneira milagrosa, sentindo que Deus estava me transicionando nesse tempo. Eu amo, como eu falei, eu amo a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é uma placa, não é uma bandeira. A Igreja de Cristo é o corpo, é a noiva, né? Sim. E eu sempre amei isso. E aí Deus tem me transicionado. Desde o final do ano passado, ele começou a transicionar na minha vida para uma outra fase. E aí Deus abriu uma porta para mim de maneira sobrenatural, que foi entrar no mercado financeiro. Hoje eu trabalho numa empresa de uma gestora de capital, uma gestora de fundos. Aqui nos Estados Unidos, meu inglês não é tão bom, né, gente? Acho que chamam hedge fund, que é uma gestora que administra fundos de investimentos. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, existem poucas empresas que fazem isso, ou não é muito divulgado, porque o Brasil não é não tem muito essa... investir no mercado financeiro, em ações, prata, ouro, e Sim. commodities. E aí eu conheci esse rapaz, né, o proprietário da empresa, que é o Álvaro Wilson. Eu conheci ele através de um evento que eu fiz ano passado, que foi a Fórmula 1, que foi um evento também que, sim, Deus me deu a graça. Eu sou Você muito... gosta de Fórmula 1? Cara, eu gostava na época do Senna, né, cara? Eu peguei o Senna. Cara, eu sou apaixonado por Fórmula 1. Eu gostava mais, eu vou ser sincero, eu gostava mais. Eu acho interessante, mas não me empolga mais, eu não vejo. Depois que o Rubinho deixou o Schumacher passar ele, naquela... Aí acabou a graça, Aí né? acabou a graça pra mim. Aí eu falei, cara, tá... Não dá igual... Eu amo futebol também, mas tem coisa que me desanima mais. Eu não sou mais adolescente, né? A gente já viveu bastante. Eu falo, cara, o dinheiro é benção, mas tem hora que ele pode estragar muita pureza. E aí eu me desliguei um pouco, mas Deus me deu a oportunidade, cara. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu construí até hoje. Porque Deus sempre me deu oportunidades que eu falo, cara, eu não merecia. Eu sou improvável. Improvável. Eu voltando da Califórnia, desse período de alguns meses que eu passei lá na implantação da Lagoinha de LA, ele me deu a oportunidade nessa minha remontada aqui na Flórida, né? Que eu voltei Estabelecer aqui. a restabelecer aqui. Ele me deu essa oportunidade de produzir o primeiro camarote de proprietários brasileiros
um dos maiores eventos da Fórmula 1 do mundo, que é o evento daqui de Miami. Hoje a Fórmula 1 em Miami é a grife da Fórmula 1. E a gente teve a oportunidade, esses dois amigos meus, eles compraram o direito de um camarote, o maior camarote, em frente à largada do GP de Miami. Ano passado? Ano passado. E assim, aí eles me chamaram, porque eu já tinha feito alguns eventos para a igreja desse amigo meu, que ele era lá de Boston, tá numa transição de mudança para cá. E eu fui a alguns eventos lá, abençoar ele, servir a igreja dele lá, com sempre um amor. E aí ele falou, Walter, eu preciso de ajuda, mano. A gente tem 3 meses para fazer um evento desse. E um evento de milhões, porque a Fórmula 1 envolve muito dinheiro. É muito caro tudo, e a organização americana é uma coisa de, assim, é uma escola. Excelência. Cara, é uma escola, assim, eu trabalhar diretamente ligado à equipe da FIA e do Red Rock, né, do estádio. Eles são muito organizados, muito sérios. E foi um aprendizado para mim e um desafio, porque o inglês, né, é sempre um problema. Cara, foi um desafio, assim, mas graças a Deus a minha esposa me ajudou muito na tradução, e as pessoas que eu chamei pra me ajudar me abençoaram muito. E você montar um evento desse tamanho em 3 meses, cara. A gente praticamente não tinha nada, tinha um espaço incrível. O espaço que entrava lá, falava, mano, a gente ficou em frente à largada, em frente aos boxes. Entendeu? E assim, foi assim, um desafio em 3 meses, cara, que trabalhamos muito, eu e uma equipe, não foi só eu, né, graças a Deus. Um dos sócios também, cara, o Newton, ele foi assim, é um cara que era dono do camarote, ele tava todos os dias depois que na montagem, lá, metendo a mão, ajudando, a gente trabalhou de pedreiro, mas graças a Deus com parceiros, amigos, a gente montou lá esse evento, foi assim, um evento incrível, todo mundo que participou, e a Fórmula 1 no modo geral. A gente brinca, o rapaz que faz o show no meio da pista, né, que tem aquele show que tem sempre, com o americano especialista, um latino, cantor, eu não conhecia, ele foi pro nosso camarote, ele que está com o nosso camarote brasileiro. O presidente da FIA foi pro nosso camarote, foi assim, um sucesso extraordinário. E aí lá eu conheci muita gente, né? E o Álvaro, o CEO da nossa empresa, eu conheci através disso, porque ele queria ser um dos patrocinadores do evento. Esse evento, ele não gera venda de ingresso, é só para convidados, é um evento de network, só para convidados, então você não entra. A gente brinca, tem até um vídeo que a gente lançou esse ano, se você não receber o convite, você não é para estar lá. Esse lugar é só para quem é convidado. E aí o Álvaro, ele queria ser um dos patrocinadores, só que como estava por pouco tempo, o planejamento é uma cota muito alta de valores, ele falou, cara, eu não consigo esse ano, mas ano que vem a gente vai estar, e a gente começou um relacionamento. E aí, praticamente quase um ano depois, ele falou, Walter, vem trabalhar comigo, cara, você é um cara muito bem relacionado, as pessoas têm graças a Deus, o meu testemunho aqui é de muita credibilidade, honestidade, transparência, e as pessoas, graças a Deus, confiam no meu caráter, e ele me chamou para ser expandir, né, os negócios da empresa que estava em Atlanta. Hoje a gente tem um escritório aqui no sul da Flórida, ali perto da Atlântica, com a Federal, que a gente hoje trabalha protegendo o patrimônio, né? A gente diz que nossa função como gestor de fundos é proteger e multiplicar as pessoas. Benção. Top demais. E eu coloquei algumas perguntas aqui para nós, Walter, e vamos dar uma passeada, já que você já começou a falar um pouco aí sobre o seu lado empresarial, algo que o senhor está fazendo na sua vida. E graças a Deus, que parabéns, tá? Por essa simplicidade, a vulnerabilidade de falar com o meu inglês assim e fazer os camarotes, fazer tudo. E esse ano vocês vão fazer de novo? Vamos fazer de novo. Esse ano, daqui a 2 meses? Exatamente. Né, dia 1, 2 e 3 de maio. A gente já está envolvido esse ano de novo, já tivemos algumas reuniões. O meu envolvimento direto vai ser um pouco menor por causa do tempo, né? Hoje a nossa empresa requer muito tempo, né? De trabalho, é muita reunião, é muita apresentação. Tudo que a gente estabelece de novo requer um pouco mais de esforço no início, né? A gente precisa tracionar bastante essa credibilidade, relacionamento, as pessoas conhecerem, né? Porque eu brinco que hoje, vamos dizer que a minha maior dificuldade, se eu for chamar de dificuldade, é todo mundo me conheceu como o Valtinho da Lagoinha, o Valtinho da igreja, entendeu? O pastor Valtinho, eu tenho 3 nomes, né? A pessoa me chama de 3 nomes. O Valtão, quem não me conhece muito, tá me conhecendo, me chama de Walter, e quem é mais íntimo me chama de Valtinho. As pessoas que me conhecem, não tem muita intimidade, me chamam de Valtão, ou Valtinho. Então, a gente brinca, o pessoal da Beta, quando teve com a gente, sempre falava, cara, eu conheci 3 Walter lá na Lagoinha, o Valtinho, o Valtão e o Walter, era a mesma pessoa. Então essa ideia hoje das pessoas
que me conhecem já esse tempo todo aqui na América e na Flórida, é falar, cara, o Valtinho tá trabalhando com finança, eu quero conhecer mais. Então, é aquele negócio, como é que é esse lado novo, como é que vai ser essa parte nova, me redescobrindo, né? Porque eu digo que eu mudei de função, em termos que antigamente eu trabalhava full time para o ministério, toda essa parte organizacional de igreja, estruturação, experiência de culto, em termos, e não me julguem com esse nome experiência de culto, porque as pessoas quando julgam, não, o culto não é uma experiência, não, a gente acredita que a gente tem que proporcionar um espaço. Existe uma logística, né, para acontecer o culto. E para as pessoas conseguirem que tá lá, não ter a sua atenção distraída, porque, cara, o diabo faz isso, ele distrai a gente um segundo que a gente pode perder uma palavra, vai mudar a nossa vida. Eu acredito que todo encontro que a gente tem com Jesus, ele muda tudo. Sim. É uma oportunidade de mudar para sempre uma pessoa. Então, tudo que sabota, eu posso perder a oportunidade da pessoa em conhecer Jesus, cara. Existe uma urgência a gente entender que o natural, ele sabota o sobrenatural. E a gente tem que ser intencional e não deixar o natural sabotar. Muito bom. O sobrenatural. Então, e eu mudei agora. Eu não deixei de fazer o que eu faço, eu continuo fazendo isso. Só que existe um testemunho que precisa ser falado e ministrado, que é o dinheiro não é uma maldição quando está sendo gerido de maneira correta. E a gente vê muito testemunho, e assim, eu recebi uma matéria semana passada que me deixou, cara, muito pensativo nessa nova fase. Eu recebi uma matéria que foi da Isto É aqui na Flórida, esse portal daqui da Flórida, internet, que a Flórida é o estado com mais fraude imobiliária no ramo de construção civil. Onde tem mais volta, pessoas investem, não recebem dinheiro, capital, e ela em Orlando é liderada pelos brasileiros. Cara, isso é muito ruim, mano. Isso é péssimo. E é tipo assim... Ainda mais liderado pelos brasileiros. Cara, e assim, o que me dói, cara, é que o brasileiro hoje nos Estados Unidos é um número muito grande de imigrantes. E a gente é o único país que tá aqui e não tem um bairro. Toda cidade tem um Chinatown. Toda cidade tem a parte latina. Toda cidade dos Estados Unidos, todas as grandes cidades tem um Chinatown, tem a parte latina, tem a parte de japonesa. E a gente não consegue, cara. Um país tão forte, um país tão inteligente. O brasileiro, cara, você tá aqui também há muito tempo. Todo brasileiro sério que trabalha em empresas grandes, ele cresce. Ele tem destaque porque nós somos trabalhadores, nós somos esforçados, nós somos criativos. E a gente usa isso pra fazer fraude, mano. Infelizmente. E o pior não é isso, e com todo o respeito e carinho, você que ouve a gente que acredita em Jesus, muitos caras que vendem a placa de Jesus no meio da parada. Sim. Que envolvem com isso. Então, assim, eu quero de verdade, assim, meu propósito é, cara, ser verdadeiro com todas as pessoas que a gente tem caminhado junto. Trazer pra mesa pra entender que não é nada obscuro, tá tudo transparente. É questão de confiança, credibilidade. E negócio pode dar ruim. Negócio pode dar O errado. nome já falando. Mas, cara, nunca tem que ser escuro. Deus chama a gente pra trabalhar na luz. A luz, ela traz clareza. A sujeira a gente limpa e continua vendo. Na escuridão que a gente camufla as coisas. A gente brinca da igreja preta, as pessoas que falam mal. Aí, por que a igreja preta? E eu comecei, quando faço isso há muitos anos, e essa pessoa sempre briga, e eu fiz parte dessa transição da igreja preta. A Hilson foi uma pioneira nisso. Mas a igreja preta é justamente pra gente não deixar aparecer muitas coisas que acontecem no meio do culto. Hoje, com a tecnologia, o fotógrafo, o filmmaker, a criança que chora e tem que sair da igreja. Quando a igreja é branca, clara, tudo aceso, a pessoa levantou lá no fundo pra ir ao banheiro, ou a criança tá chorando, normalmente você faz assim, porque tem um vulto, chama muita atenção. Quando tá tudo escuro, a gente consegue controlar o ambiente. Só que trazendo pra coisa espiritual, o escuro pode mascarar. Então, pra relacionamento, pra honestidade, tem que ser na luz. Tem que trazer clareza pras pessoas, não pode ter nada obscuro. Pra que exista essa confiança, a gente precisa mudar isso aqui. Então, eu só mudei de operação, mas o propósito e o princípio é o mesmo. Amém. Glória a Deus. E como eu tenho falado com vocês, meus irmãos, o que adianta você viver se quando você morrer, você vai ser esquecido? Você já parou para pensar isso? O Walter aqui falou algumas coisas que eu não vou esquecer dele mais. Então, assim, e algo que nós estamos aqui para poder falar e investir em vidas, né? E a gente está falando de algo que é do reino. Então, faça essa pergunta para você.
se você morrer, você vai ser esquecido? Então, para que está adiantando você viver? Deus tem um propósito na sua vida, Deus fez algo separado para você. Na palavra de Deus fala que já te conhecia no ventre da tua mãe. Ele já tinha algo preparado e é algo que você precisa entender qual que é o seu propósito hoje. Amém? Mas vamos continuar para cá? Vamos voltar? Vamos falar um pouquinho de fé no mundo dos negócios. Vou fazer uma pergunta para você aqui, Walter, e você me diz o que que você acha. Como é ser um empresário cristão no mercado financeiro? Você já falou de princípios, né? Um ambiente muitas vezes guiado apenas por números e não por valores? Você acha que existe muito números e o pessoal esquece dos valores cristãos? Cara, é um desafio. É um desafio porque o problema não é os números só. O problema é que se a gente não vigiar, a gente é moldado por alguma coisa. A Bíblia fala em Romanos 2, transformar-vos pela renovação da vossa mente para que vocês não sejam moldados. A gente precisa estar sempre entendendo o que está guiando a gente. E os números muitas vezes camuflam e nos conduzem a uma direção que de repente não é aquilo que Deus chamou a gente. Então acho que assim, é um desafio. E o desafio é você estar sempre no centro daquilo que é o propósito. Porque se você trabalhar por números, isso em todas as áreas. Eu gosto muito, quando eu falei, de futebol. E quando você pega os números do futebol de um jogador, pode parecer que ele foi muito mal ou muito bem. Mas os números não contam todas as verdades. E a finança, os números podem ser bom, mas como você chegou nesses números? Muito bom. Isso faz parte da minha próxima pergunta. Em algum momento da sua jornada você teve que escolher entre lucro e princípios? Muitas vezes eu tive que escolher. E eu vou. Isso mais relacionado ao Brasil, tá? Eu brinco que eu trabalhei praticamente a vida inteira, né? Como um vendedor. Eu brinco que Deus me mudou tanto, me transformou tanto quando eu me converti, porque não é o papo pra hoje, mas a minha história é legal porque eu não falo isso com orgulho, mas eu fui expulso 3 vezes no Rio de Janeiro, de escola particular. Porque eu era muito bagunceiro. E Deus me mudou de uma maneira assim Você não tem sobrenatural. cara não, Walter. Graças a Deus, cara, eu fico feliz porque essa é a mudança que Deus faz. Eu era muito bagunceiro. Num nível Que absurdo. bagunça. Dá um exemplo pra nós aí. Cara, assim, graças a Deus eu nunca fui de usar drogas ou beber nem quando eu não era crente. Mas eu sempre fui de ser o cara que tocava o terror na escola. Eu já corri atrás de coordenador pra bater ele com 14 anos, com 13 anos de idade. Eu tava correndo atrás do coordenador da escola pra bater nele. Entendeu? Eu tenho essa parada de lealdade e amizade. Eu digo que eu aprendi com o pastor Paulo Borges Júnior isso. Existe diferença sobre lealdade e fidelidade. Lealdade, você pode ser leal até nas coisas que você não concorda. Mas pela lealdade, eu até cometo um crime pra uma pessoa que eu sou leal. E fidelidade é acima da lealdade. Fidelidade, eu sou tão fiel a você, cara, que se você fizer alguma coisa, eu vou contra você pra te proteger, porque eu te amo. E no Rio de Janeiro, a gente aprende muito sobre lealdade, sobre o carioca, assim, a gente é amigo muito rápido. E quando a gente cria uma aliança, a gente faz tudo. Então, eu tinha muitos amigos e eu era muito correto em muitas coisas, assim. Eu tinha coordenadores que me amavam, porque eu desse meu jeito, e tinha outros que me odiavam. E eu sempre fui muito bagunceiro, muito mulherengo, muito brincalhão. Futebol, pagode, eu amava pagode. Eu digo que eu ainda gosto de pagode, eu não ouço muito pra não deixar o velho homem ter espaço. Mas eu sempre vim nesse meio do futebol, samba, e aí carioca. Então fui muito bagunceiro, fui expulso de escola. E quando Deus me mudou, eu matei esse cara. E hoje eu entendo que eu olho primeiro pras pessoas, não olho pra mim, eu era muito egoísta. Minha mãe brincava comigo quando a gente saía final de ano, que a gente tinha a gente ganhava nossa porquinho de dar dinheiro, né? Adolescente. E a gente ia final de ano comprar as roupas. Eu comprava a mim e queria ir embora. Eu tava me preocupando com ninguém que tava à minha volta. Eu já queria ir embora pra fazer o que eu tinha que fazer, sair com os amigos, brincar. Ah, não, sair em família, Não, eu era muito egoísta, muito egoísta. E quando Deus me mudou, eu tento fazer isso agora, né? Então, assim, eu até me perdi na pergunta que você fez, que eu contei essa Não, parte. que foi onde que você teve que escolher Então, isso. entre Aí, lucro e princípio. então, e aí eu nunca estudei, fui muito bagunceiro e tal. Eu jurava que eu seria jogador de futebol. Eu jurava, eu tinha certeza. Eu não estudava, não me preocupei de estudar. E era bagunceiro na escola porque eu tinha segurança que eu jogaria futebol. E Deus foi tão bom comigo que eu me converti nessa transição, né? Pra virar jogador. Nesse ano que eu me converti, foi quando Deus abriu todas as portas para me tornar jogador de futebol. E no dia que eu recebi meu contrato,
para ser jogador juvenil, já com pré-contrato profissional, foi quando Deus mandou abrir mão disso. E eu rasguei o contrato, entreguei o contrato na época para um empresário que era bem famoso no Rio de Janeiro. E não fui jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi dali que eu já tinha me convertido de fato, assim, de verdade, abrindo mão de tudo. No futebol, meus amigos do mundo, né? O nome da minha camisa era assexuado. Porque eu era muito, assim, eu tinha problema com pornografia, eu tinha, cara, problema com... A minha vida era jogar bola e relacionamento. Nessa época eu já tive 5 relacionamentos ao mesmo tempo. Isso com 16 anos. E aí, quando Deus me mudou, cara, assim, foi literalmente da água pro vinho, foi do dia Eu pra não noite. entendi a piada. Assexuado é o contrário. Não, é porque eu não tinha mais sexualidade. A sexualidade é entendi. sem sexualidade. Eu não era nem homossexual, nem heterossexual. Literalmente, eu fiz nessa época, eu tava num propósito com Jesus que eu era muito, assim, realmente, eu era muito, muito, assim, envolvido com pornografia, com essas coisas todas e tal. Minha mãe ouvisse, ela fica até horrorizada. Minha mãe acha que eu Você tá sempre fui... liberta agora, você tá liberta. E aí, cara, tipo assim, quando eu me converti de fato, minha vida mudou, assim, da água pro vinho, de maneira de um 180, que a gente fala 360, né? Mas 370 a gente volta no mesmo lugar. Uhum. De 180, absurdo, assim. E aí, eu mudei muito. Né, aí, quando eu larguei o futebol, de verdade, eu fui trabalhar com vendas, porque sem estudo largado, nunca estudei. Então, me formei no supletivo, que tinha no Rio de Janeiro, e num ano faz 2, 3, e me formei e comecei a trabalhar com vendas, porque sempre bem relacionado, bom de papo, conversa e tal, fui vendedor. E na venda, você aprende muita coisa que não deve. Manipular, fazer o que você quer. A gente brincava que eu vendia sorvete para esquimó e sal no deserto. A cliente, a senhorinha, chegava na minha mesa para comprar um vaso sanitário para a igreja dela, eu vendi o banheiro inteiro da mulher. E ela não precisava disso. Então a gente começa a entender que, cara, não é número, cara. E aí a gente aprende que, cara, eu preciso te atender. Eu atender você de maneira honesta e correta, você vai trazer toda a tua família para comprar comigo. Então o número é consequência de uma coisa honesta, de uma coisa certa. Esse número prospera. Porque nessa época eu brincava. Eu trabalhava como vendedor, sem uma faculdade, sem um estudo, e ganhava mais do que gerente. Por semana. Só que cadê o dinheiro que nunca sobrava na carteira? E já era crente, tá? Já era crente, trabalhando com jovens, dando dízimo. Deus nunca deixou faltar nada na minha vida. Mas o princípio, cara, é princípio. E Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. Amém. Glória a Deus. Vamos mudar um tópico agora? Vamos para liderança? Construindo a confiança, né, na sua área de liderança. No seu setor, confiança é tudo? Como um líder constrói credibilidade real com investidores? Verdade. Eu acho que qualquer tipo de liderança que você tenha na sua vida, em qualquer área, a verdade tem que ser a base disso. Porque, gente, infelizmente a gente vive numa geração que a verdade se tornou relativa e não é relativa. A verdade é a verdade. E quando a gente tem verdade, o relacionamento é construído e gera confiança. Amém. E no mundo dos negócios hoje, a confiança é o que mantém consistência. Muito bom. Muitos brasileiros sonham em investir nos Estados Unidos. Qual o maior erro que você vê investidores cometerem? Vamos dizer 2. Primeiro, uma estruturação antes do investimento. Porque as pessoas começam a investir sem nenhuma estruturação, então acabam errando na questão de fiscalização, imposto e como faz o negócio. E segundo, informação antes de investir. Cara, a pessoa pode me conhecer e a gente tá se conhecendo, e eu com as pessoas que andam caminho comigo, mas antes de investir, conhece onde você tá investindo. Porque assim, eu tava até num jantar ontem com que eu chamo de paizão, pastor Maurício, ele é minha família aqui nos Estados Unidos, ele é mãezona, tava eu e minha esposa conversando, e eles falam, o Valtinho é muito, muito amigo, ele confia em todo mundo, e eu parto do pé, aprendi na América também isso, que eu confio em você até você me provar que eu não posso mais confiar, eu não sou diferente, eu não desconfio pra depois confiar. Se nenhuma pessoa que é muito amiga minha
não falar, cara, tipo assim, vou dar um exemplo pra ficar mais claro. A gente tá se conhecendo tem um mês, vamos dizer, pra cá. Sim. E nunca ninguém próximo a mim falou, cara, cuidado com o pastor Aldo. Se alguém tivesse falado que eu confio, uma pessoa no meu relacionamento íntimo, não é conhecido. E a gente fala, cara, eu já tive alguma coisa com ele, cuidado. Também se fala mal, já descadê, porque quem fala mal de alguém, fala mal de você também. Então, isso pra mim, já a pessoa que começa a falar mal de alguém pra mim, eu já não ouço mais nada que ela fala. Mas se ela nunca falou, então nunca ninguém falou nada do seu caráter pra mim. Eu te conhecia, de ouvir falar, pô, pastor Aldo, daqui e tal, a gente acaba todo mundo se conhece um pouco Sim. aqui, né? E quando eu comecei a relacionar com você, de te conhecer, eu nunca vou julgar você. Eu vou conhecer você primeiro. Então, eu acho que esse é o segredo. Tem que comer um pacote de sal, né? Entendeu? Isso é o segredo. E o dia a dia vai dizer pra gente como vai ser esse relacionamento, né? Se vai ser muito íntimo, se vai ser íntimo, se vai ser de uma relativo, se vai ser só um. E aí, como é que você tá? Tudo bem? A gente vai construir isso. Eu acho que no negócio não pode mudar. Negócio não tem que ser. Ele existe emoção, que a emoção nos move, mas ele não pode ser emocional. Muito bom. Muito bom. Qual a característica que diferencia um empresário comum de um empresário que constrói algo grande, na sua opinião? O que constrói algo grande não é aventureiro. Isso é um fato. Ele é estruturado e planejado. A aventura, ela dura pouco. Estrutura constrói legado. Muito bom. Vamos mudar para família agora? E vida pessoal e propósito um pouquinho? Vamos? Vambora. Acho que esse aí a gente, né? Gosta de falar um pouquinho. Como você equilibra família, fé e negócios vivendo nos Estados Unidos? Cara, primeiro eu não separo. Eu acho que um dos nossos erros, eu não posso falar se é o maior ou o menor erro, mas eu acho que é um pouco dos erros das pessoas separarem o eclesiástico do natural. Ou separar o negócio da igreja. A vida espiritual da vida natural. Ou vamos trazer para outro lado, a música eclesiástica ou a música secular. Eu tento não separar isso. Para mim, a minha vida é espiritual. A minha vida é uma. E ela baseia tudo. A música que eu ouço, muito mais vale a mensagem que ela passa do que se ela só tem só Jesus no nome, em alguma parte da música. Porque infelizmente, eu conheço gente que tem música que fala de Jesus, mas ela é antibíblica. Ela não tem princípio nenhum bíblico. Eu já conheci música que não fala de Jesus, mas é uma poesia que tem verdade. Então eu acho diz mais sobre quem escreve, sobre o que escreve. Porque é o que você tem para passar para as pessoas. Muito bom. Muito bom. Sua esposa impacta milhões de pessoas com as mensagens sobre família e comportamento. Como é para você viver ao lado de alguém com esse nível de influência? Cara, é bom. Assim, eu brinco que é bom, é muito bom. E a minha esposa, assim, ela é incrivelmente inteligente. Incrivelmente inteligente. Eu brinco que Deus, assim, Deus me deu ela de presente, porque, cara, ela é muito inteligente. E ela é muito organizada, ela é muito certinha em tudo que ela faz. Ela é excelente, muito. E eu sou muito diferente dela, eu sou muito bagunceiro. Eu acho que ela sofre mais do que eu. Ela sofre mais porque eu sou da resenha, eu sou brincalhão, eu sou do. Não, deixa disso, ela é muito correta em tudo que ela faz. E aí o que eu brinco com ela é que eu brinco, eu falo assim, cara, tem hora que a gente tem que ser um pouco mais. Não a trazer todo o conhecimento para uma conversa, porque tem hora que foge um pouco, né? Mas assim, eu acho que o trabalho dela online é muito enriquecedor. E é uma ponta só, né? Porque ela fala muito sobre criação de criança, educação infantil e o que faz isso. Mas ela entende muito sobre a questão cognição cerebral e tal. Então eu brinco e falo para ela, cara, tem hora que tu vai conversar comigo, vem pro raso. Porque ela é muito profunda em tudo que ela faz. Eu falo, quando tá na profundeza, tu tem pouco tempo. No fundo do mato não se diverte tanto.
você contempla. Quem já mergulhou e tal, e eu gosto muito do mar, né? Eu amo o mar. Um dos lugares que mais me deixa em paz é estar no mar. Mas assim, a diversão é no mar e no raso. O fundo é pra contemplação. E no fundo, normalmente você não tá com todo mundo, tá mais sozinho. Então eu brinco com ela, eu falo que tem hora que acho que você tem que sair um pouquinho do fundo pra gente estar mais em diversão. Mas ela, cara, é um absurdo, assim. Eu digo, ela me impressiona todo dia. Como ela é inteligente, como ela é sábia mesmo, como ela é criativa. E assim, tenho certeza que o que Deus tem pra ela é um absurdo. Eu digo que graças a Deus ela é a pessoa que vai ficar aparecendo. Eu sou dos bastidores. Ela é a pessoa que assim, Deus já explodiu e Deus tem muita coisa pra vida dela, tenho certeza disso. Que bênção de Deus. Muito bom. O que você aprendeu sobre casamento e parceria vivendo essa jornada juntos? Cara, casamento é bom, cara. Eu brinco assim, eu digo, e ela no início ela não entendia, ela ficava até um pouco chateada. Eu digo, casamento é tão bom que dá trabalho. Essa é boa. Casamento é tão bom que dá trabalho. É, porque, cara, se algo não dá trabalho, não tem esforço, não é bom. Entende? Ficar bem fisicamente é bom? Tá saudável? Dá trabalho. Dá trabalho. Bom demais. Dá trabalho. Tu quer ser um bom profissional? Dá trabalho. Então, tudo que é bom tem que dar trabalho. E o casamento é bom demais. Mas a gente precisa entender que é uma construção, é um trabalho. Casamento é a gente entender o outro. E eu digo isso, meu casamento não é perfeito. A gente tá em 2 anos de casado, a gente tá se conhecendo. Eu tô com 41 anos, cheio de mania. Ela tem 40. Então são 2 pessoas que já passaram por um primeiro casamento que não deu certo. E a gente tá construindo algo novo. E é um ajuste, é abrir realmente mão de algumas coisas pra poder fazer a pessoa do seu lado feliz. O casamento é o outro, não é você. Eu tenho aprendido que o casamento é sobre a pessoa. Viver pelo outro. Exatamente. E é um desafio, é um trabalho, porque muitas vezes a gente olha mais pra gente. Na hora da briga, da dor, é o que eu sinto, não o que ela tá sentindo. Entendeu? Então, por isso que eu digo, é muito bom e dá trabalho. Mas é bom. Entendeu? E Mas assim, dá trabalho. é isso. E outra coisa, outra brincadeira que eu faço, que eu falo, que eu gosto muito de fazer essa analogia, que é Jesus disse, né? Que obras maiores do que ele a gente faria. E eu juro pra você, nesse tempo de ministério, eu falo de Jesus, cara, eu quero viver essas obras. Mas uma coisa que ele sempre falou pra mim no meu coração, que uma das obras que nós podemos construir, que é maior do que ele construiu, é o casamento. Quer deixar um recado pro pessoal que tá te assistindo aí agora nesse exato momento sobre casamento? Cara, Manda lá. eu quero que se você quer realmente deixar um legado nessa terra e cumprir o que Jesus disse, o seu casamento é uma oportunidade pra isso. Porque Jesus, ele não casou. Porque ele tinha um propósito para que a gente pudesse construir a família que Deus estava criando para essa nossa geração. Então, eu acho que o casamento é essa oportunidade. O casamento é você morrer para você e tentar fazer sua esposa feliz, se você que é homem. E você que é esposa é cuidar e fazer seu marido feliz. Mesmo que hoje, minha esposa fala muito sobre isso, sobre machismo cultural, né? E eu brinco, ela já, você é um pouco machista cultural, a gente tem um pouco de briga sobre isso, mas de certo modo é um pouco verdade, né? Mas você que é esposa, cara, não parta desse princípio que o seu marido é machista, que você tem que se impor. Não, seja uma esposa. Seja a melhor esposa que você possa ser. Mesmo que você ache que seu marido não mereça. Seja por quem Cristo fez você ser. E mesma coisa para um homem. Seja o melhor homem que Deus chamou você a ser. Porque o casamento é a oportunidade de você fazer aquilo que Jesus não pôde fazer. E deixar um legado para a geração, que é o filho que Deus te dá. Eu acho que isso é uma boa oportunidade de a gente construir o reino de Deus. E até teve aqui com vocês o pastor Paulo, né? O pastor Paulo foi um amigo que Deus me deu nessa transição. E ele foi muito... Eu posso falar aqui um pouco em defesa dele, ele foi muito julgado pela decisão que ele tomou nessa nova fase da vida dele. E eu respeito muito ele. Porque eu posso dizer que eu falhei no primeiro casamento por causa disso um pouco. Porque muitas vezes, de repente, eu coloquei o reino, a igreja, o fazer na frente do cuidado. Concordo 100%. Eu fiz isso, Walter. Alguns anos atrás,
eu abri mão do ministério de estar à frente de igreja para cuidar da minha família. Para poder ter tudo restaurado, para poder voltar minha família no eixo, colocar tudo do jeito certo, como o Senhor gostaria que fosse, né? Até porque eu acredito que o nosso primeiro ministério não é uma igreja, é a nossa família. Aí depois, sim, se você consegue cuidar da sua família, você consegue cuidar de uma igreja. É. E a sua família, para mim, a nossa família, né? Ela tem que ser o espelho daquilo primeiro que você vai cuidar das pessoas. Se você não cuida da sua família, como é que você vai cuidar de outra família? Não, e é incrível, porque a família, por isso que eu digo que dar trabalho é um desafio. Porque sua mulher conhece todos os seus defeitos. Uhum. Ela sabe como falar pra te machucar. Como você sabe falar pra machucar ela. E se você não consegue ser amoroso com ela, com a pessoa que tá do seu lado, como é que você vai cuidar de um membro, cara? Da pessoa que tá caminhando na igreja, que muitas vezes dá. Gente, igreja dá trabalho. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo, é muita gente diferente. Então, cara, como é que você quer se dedicar pra cuidar de pessoas que não vão estar com você na hora que você precisa? Você tá aqui, você é pastor, e eu já vi muito. Tem hora que a gente na liderança não tem com quem conversar. A gente só é cobrado. Tem noção do que eu já parou pra pensar que quando você prepara um sermão, por isso que eu amo isso aqui, me sinto mais confortável aqui do que pregando. Porque quando a gente prepara uma mensagem, a gente tem que ouvir o que o Senhor tá falando. E comunicar. Vamos pensar numa igreja pequena, 100 pessoas. Com necessidade diferente, cultura diferente, mentalidade diferente. Você tem que preparar uma pregação para que as pessoas sejam alcançadas. E tem hora que as pessoas, é muita pessoa diferente pra você tentar uma pregação só para alcançar 100, 200, 300, 500 pessoas. A sua família não. Você tem que estar ali para alcançar elas primeiro. É um desafio, porque elas vão conseguir mexer com o teu sentimento, desafiar o teu coração, mas cara, se você não cuidar delas, você não tá apto para cuidar de ninguém. Concordo 100%. Vamos falar um pouco de legado? O que realmente importa para nós, né? Vamos lá, que isso é o que nós estamos batendo na tecla constantemente, que é o que o Senhor Jesus está falando em nossos corações. E se você está nos acompanhando aí agora, se você começou a assistir esse podcast agora, essa entrevista, volta lá, pega do início, para a gente poder estar chegando nesse contexto de legado aqui. A gente falou muita coisa boa e eu acredito que você vai ser edificado aí. Legado. Quando você pensa na sua vida daqui a 30 anos, Walter, o que você gostaria que seus filhos dissessem sobre você? Cara, isso é bom. Isso é bom porque no ano que eu me converti, logo no início ali que eu tava nessa transição, realmente abrindo mão do mundo e tal, a minha igreja na época, a Nova Vida, tinha uma conferência de homens lá no Rio Centro. Bem grande, assim, uma conferência bem grande pra toda a igreja. E foi quando eu conheci o pastor Lucinho Barreto. Nessa época, muito novo ainda, eu tinha 18 anos, ele foi ministrar lá. E ele fez uma oração naquele dia para os jovens, que ele falava, ainda hoje fala para jovens, mas ele falava muito forte, que é: o que vão dizer no seu velório? Isso me marcou muito, porque desde aquela época ele falou assim: cara, quando você morrer, imagina que você tá vendo o seu velório. O que vão dizer sobre você? E isso, assim, hoje pautou muito o legado que eu quero deixar nas pessoas. Porque, na verdade, eu costumo dizer também uma outra situação, que é, na verdade, a minha vida, a sua vida, a vida das pessoas, a gente só vai saber se deu certo quando você for embora. É o que elas vão falar de você depois que você for. Que de repente as pessoas podem falar que eu tô me achar uma bênção hoje. Mas quando eu for, a história que vou contar sobre mim vai ser uma história de vencedor ou de problemático? Vai ser o legado que eu vou deixar para as pessoas ou vai ser o problema que eu deixei para as pessoas? Então eu acho que legado fala muito disso, daquilo que você deixa nas pessoas, não para as pessoas. E sempre eu tento fazer isso. Eu brinco que eu tive um tempo de mesa com os pastores, um tempo atrás, que ele falou: cara, o que que você espera no seu ministério, na sua vida, no que você vai fazer? E eu falei: cara, uma coisa que eu mais espero, que eu seja de cada pessoa que caminhou comigo perto, para não ser uma das 5 pessoas que mais presta Jesus que ele conhece. Acho que o legado é isso que eu quero deixar para as pessoas. Eu tive um amigo meu que me disse isso quando eu me mudei para o Brasil. Ele é um irmão que Deus me deu lá da minha igreja no Brasil. A gente caminhou junto muitos anos
E a gente é amigo até hoje. A gente liderava junto os jovens. E aí eu vindo embora, ele me falou assim, cara, ele é filho de pastores, a família, assim, que eu chamo de minha família, muitos pastores, assim, relevantes mesmo. O pai, a mãe, os tios, família pastoral, o bispo da época da Nova Vida. Ele foi formado na Hillsong, ele se formou na Hillsong College. Ele virou pra mim, mano, deixa eu te falar uma coisa pra você. Você é das 5 pessoas mais importantes que já marcaram a minha vida. Uau. E eu falei, mano, não fala isso, eu não tô falando pra você. E desde então eu fiquei com esse negócio. Tipo assim, cara, a gente tá começando um relacionamento. Eu quero ser, quando você contar da história, eu falar, mano, quem marcou a sua vida? Quem foi um cara que caminhou perto de você, que você fala, mano, esse maluco aí. Eu olhava pra ele, ele me lembrava Jesus. Das 5 pessoas mais importantes que tocou na vida das pessoas, eu quero ser. Esse é meu legado, eu quero deixar nas pessoas que caminham comigo. E que eu falo caminhar, é caminhar mesmo. Não que me conhece, não que me segue no Instagram, não que me... Porque isso é muito artificial, né? Agora, a pessoa que senta na mesa comigo, que conhece meus defeitos, que conhece minhas qualidades, que ri comigo, que faz um bom churrasco, que joga bola comigo. Essa pessoa, eu quero que ela fale, cara, você é uma das 5 pessoas que mais marcaram a minha vida. Com o que Jesus fez contigo. Esse pra mim é o maior legado que eu quero deixar nas pessoas. Muito bom. E o que você gostaria que seus filhos dissessem sobre você? Que meu pai imita Jesus. Que eu tenho certeza, se meus filhos olharem pra mim como eu olho pra Jesus, eu fiz o que eu queria fazer. Porque eu sei que o mundo, o pecado, cultura não vai mudar isso. Porque eu brinco, eu amo tanto Jesus que eu já tentei me desviar, cara, nesses 20 anos. Muito bom. Só que ele é apaixonantemente irresistível. Jesus é irresistível quando ele é apresentado de maneira verdadeira. Concordo. Você quer ser lembrado como um empresário de sucesso ou um homem que construiu um legado? Como um homem construiu um legado. Empresário é consequência. Empresário é só, cara, é isso. Eu quero ser conhecido isso. Todo mundo que fizer negócio com a gente. Todas as pessoas que. Eu não digo nem cliente. Eu chamo de parceiros. Todos os nossos parceiros da nossa empresa hoje. Eu quero que eles realmente se tornem parceiros. Eu não quero cliente. Eu quero realmente que eles entendam assim, cara, a gente tá aqui porque a gente tá caminhando em algo de verdade. Porque, cara, dinheiro, lucro, resultado é consequência. É consequência de um crescimento, é consequência de uma transparência, é consequência de um negócio bem feito. Se Jesus for o centro e a gente tiver direção em tudo que a gente faz. Billy Graham diz aquela frase, né? Eu já li o final da Bíblia, a gente venceu. Entendeu? É isso. Muito bom. Qual conselho você daria para esses jovens cristãos que querem prosperar nos negócios sem perder seus valores? Pode deixar para eles aí. Cara, se você quer prosperar sem perder seu valor, medite e debruça na trajetória de José. Cara, José é o jovem que pode inspirar você a viver como um homem de negócio e próspero em tudo que faz. Eu posso falar frases de efeito, eu posso falar muita coisa pra você, mas Bíblia, cara, Jesus, ele é o centro. E pra você começar a trilhar esse caminho, se debruça sobre a trajetória de José. Ela ensina muita coisa em várias áreas. Eu não digo nem só do gestor financeiro que ele foi, pra não deixar que o povo da família dele tivesse sustento, Egito tivesse sustento, mas a trajetória dele. Porque ele era prisioneiro, mas não era prisioneiro. Como assim? Já parou pra pensar nisso? Ele estava preso, mas ele não era prisioneiro. Porque se eu tenho a chave, eu posso sair a hora que eu quiser. E ele tinha a chave do cárcere. A Bíblia fala isso. Sim. Ele tinha a chave daquilo que deixava ele preso. Só que ele era tão excelente em tudo que ele fazia,
que ele continuava lá porque ele estava aprendendo, estava dando testemunho. Então, assim, se você quer viver uma vida de sucesso, eu acho que o primeiro passo, lógico, Jesus é o centro. Em tudo que a gente faz, é a bússola, ele que vai trazer o caminho, é ele que vai trazer direção. Mas você te dá um caminho, um prático, porque falar isso é muito genérico. Cara, se debruça em ler, estudar e meditar e ouvir Deus sobre José. Pode ser o maior conselho que eu posso dar para esses jovens. Top demais. Walter, vamos fazer um bate-volta rápido? Aquele que eu jogo a pergunta e você, primeira coisa que vier na sua cabeça. Prepara o corte, tá, gente? Para o corte. Eu posso falar alguma coisa aqui que vai me dar problema, tô brincando. Não, aqui só tem coisa boa. Um valor que nunca pode faltar em um empresário. Honestidade. Dinheiro ou propósito. Propósito. Um princípio bíblico que guia seus negócios. A verdade. O conhecimento liberta e a verdade é a base de todas as coisas. Um erro comum de investidores iniciantes. Cara, tem vários que eu posso dizer. Fala, pode falar. Mas pra mim, primeiro é empolgação. Pode falar assim, for uma palavra só? Se tá iniciando um negócio, não seja empolgado. Top. Uma qualidade essencial em um líder. Já falei muitas vezes sobre verdade, mas caráter. Um conselho para quem quer investir em imóveis nos Estados Unidos. Cara, a gente fala muito sobre isso. Primeiro, regulamentação. Invista em algo que é regulamentado. Algo que é correto. E aí tem várias formas de investir. Mas não invista em algo que não é protegido, que é regulamentado. Aqui nos Estados Unidos existe essa... Desculpa. A gente usa muito isso na nossa empresa. É regulamentado? Então tem segurança, tem respaldo jurídico. Eu acho que esse que é o conselho que eu daria para as pessoas. Um hábito que mudou sua vida. Jesus, relacionamento com ele. É entender que Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo está disponível para caminhar com você todos os dias. Ele não é um botão de emergência que você aperta quando está com problema. Ele não é um papelzinho de você ler de manhã para ter sorte. Ele é uma pessoa. E se você entender que o Espírito Santo é uma pessoa que Jesus deixou pra gente se relacionar com ele todos os dias, cara, ele é teu melhor coach, ele é teu melhor amigo, ele é teu melhor conselheiro. Ele é uma pessoa. Amém. Uma palavra que define legado. Boa. Uma palavra que define legado. Constância. Boa. Porque a constância define bem um legado. Ninguém inconstante deixa legado em lugar nenhum. Agora, uma pessoa constante, ela pode ser positivo ou negativo, né? Eu ia falar. Mas deixa. Vamos dizer que sim. Volta pra gente ir pros nossos finais. Uma pergunta aqui agora, que essa pode te dar um pouquinho de trabalho, tá? Vou te apertar um pouquinho. Você acredita que um cristão pode prosperar muito financeiramente sem se corromper pelo dinheiro? Acredito. Dá conselho sobre isso? Não é fácil. Não é fácil, mas acredito. Por que não é fácil? Porque uma das poucas, você é pastor, com certeza você conhece um pouco mais do que eu não sou tão teólogo, eu brinco. Eu não sou tão teólogo, mas a Bíblia fala de poucos deuses. E um dos deuses é Mamon. E isso é um problema. Porque se a gente der espaço, ele realmente governa a nossa vida, o dinheiro. E eu falo isso pra você, não só questão igreja, ou eu falo na vida. Tipo assim, eu não sei se tô ficando velho, mas tipo, eu brinco, eu sempre gostei de UFC. Eu amo futebol, Fórmula 1 e tudo isso. Mas não é coincidência, e eu não tô falando mal, gente, eu não estou sendo
querendo trazer nenhum tipo de confusão, mas tudo que entra muito dinheiro e começa a virar um negócio americano magnífico, ele perde um pouco da pureza, entendeu? O futebol, eu amo futebol e que os jogadores ganham milhões. Mas tu pega essa geração de jogadores hoje e pega a geração de jogadores da década de 90, de Bem diferente. 80, entendeu? Uhum. Aí tu pega Fórmula 1, pega o UFC, pô. Então, eu acho que o dinheiro, ele é incrível, ele não é uma maldição. Ele se torna maldição quando ele domina você. Então, esse é o desafio de quem tá ficando próspero. É todo dia de manhã. E eu falo isso porque isso é no final da nossa vida. Todo dia de manhã, quando eu levanto, eu pergunto se eu tô falando pra mim ou se é pra Jesus. Tudo que eu faço. E isso tem que ser o guia da nossa vida. Por que você faz o que faz? E só pra tentar deixar um pouco mais profundo isso que eu tô falando pra vocês, e eu tô falando isso porque eu me julgo todo dia. Eu tento ser um cara que não julga ninguém, mas eu me julgo todo dia, eu me cobro muito. E eu brinco com as pessoas, eu falo, cara, eu amo tanto a igreja, e pode ser um pouco pesado isso que eu vou falar, mas tem a ver com dinheiro também, tá? Tem a ver um pouco sobre o problema não é o dinheiro, o problema não é a igreja, o problema é eu. Eu sou o problema. É como eu lido com o que eu tô fazendo. E, e eu amo a igreja. Acho que é uma coisa que eu mais amo na vida quando eu falo igreja, não é a placa, mais uma vez, é a igreja, é corpo de Cristo, é preparar um ambiente para que Jesus venha e transforme quem tá aqui. Mas, gente, com a tecnologia e com o dinheiro, eu posso falar pra você com muito temor, porque eu me cobro muito isso. Eu falo pra você, eu sei fazer um culto sem Jesus. Eu sei entregar um culto sem Jesus. E as pessoas vão se emocionar, vai ser incrível, eu posso gravar um DVD e postar e vai dar muita gente assistindo. A gente aprendeu a fazer um culto sem Jesus. Isso é forte. É muito forte. E eu me cobro todo dia se o que eu tô fazendo lá, Jesus tá aqui. Porque, cara, infelizmente tem dia que ele não tá, gente. Se a gente não tiver espaço pra ele. E eu falo isso pra você, eu tô sendo realmente forte aqui, porque eu tô falando de igreja, não tô falando de dinheiro. Se na igreja, que é um lugar que a gente diz que tá indo pra receber Jesus, isso acontece, imagina quando tem dinheiro envolvido. Concordo 100%. E eu tô falando isso não só de mim, que muitas vezes dirigiu o culto, organizou o culto, preparou o culto. Eu tô falando de você que é membro de uma igreja e vai pra lá sem saber o que você tá indo fazer. Só por ritual ou por religião. Você não vai ser transformado, desculpa te falar isso. Não vai ser transformado. Tem uma passagem que eu tenho uma pregação que eu já escrevi sobre isso, eu amo a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo tocou em Jesus. Só ela tirou o poder dele. E a igreja tá assim. Milhões de gente dentro da minha igreja tocando Jesus, mas ninguém tem a vida transformada. E tá indo só para mais um encontro. E aí a gente volta pro que a gente tá falando. O dinheiro não é o problema. A igreja não é o problema. O pastor não é o problema. Eu tenho que parar de delegar o problema pros outros. O problema sou eu. É o que me motiva a fazer, o que me motiva a levantar, o que eu tô fazendo. Meu coração tá onde? Minha mente tá onde? Minha direção tá onde? Só eu posso me julgar. Então acho que esse pra mim é o balizador do meu legado que eu tento fazer todos os dias. Muito bom, meu irmão. Parabéns. Foi muito bom mesmo. E principalmente esse ponto final aí falou muito comigo. E agora, pra gente poder. Gostaria que você. Pra gente poder ir pros encerrar. Qual o legado que você gostaria de deixar para esse povo que está te assistindo? Nós falamos um pouco sobre o legado, mas principalmente agora para sua esposa. Daqui, se ela for assistir esse vídeo seu daqui 10, 20 anos, ela vai ouvir essa frase de você. O legado que eu quero deixar pra minha casa é criar filhos igual a Jesus. Acho que entre eu e minha esposa, se a gente tiver um descendente que vai realmente ser um exemplo mais do que eu e ela sobre quem Jesus é e o que ele pode fazer, acho que é o maior legado que eu posso deixar pra esse mundo. É um filho mais apaixonado por Jesus do que eu.
mais inteligente que ela. Eu acho que eu vou criar um monstro. Eu acho que acho que seria o meu maior legado. Se eu pudesse misturar isso, um filho intenso, apaixonado, rendido, o Jesus inteligente e sábio e esforçado como a minha esposa, a gente vai deixar um homem ou uma mulher que vai realmente trazer algo que vai ser disruptivo. Muito bom. E para as pessoas eu deixo isso, cara. Quer deixar um legado na vida de alguém? Encontre quem você é em Jesus. Quer deixar um legado para sua família, pro seu trabalho, pros seus filhos, pros seus amigos? Encontre a sua verdadeira identidade em Jesus. Ele foi o teu criador. O iPhone foi feito por uma pessoa. Ele sabe o maior potencial que isso aqui pode entregar. Eu não sei. Eu uso o iPhone para falar. E tem aqueles caras na internet dando opção de dica como se usa melhor tal. Câmera que vem de configuração. Mas quem fez sabe o melhor que ele pode entregar. E o seu melhor é só Jesus pode te falar. Glória a Deus. Muito bom. Povo santo, é o que eu tenho falado para vocês e constantemente nós estamos batendo essa tecla, né? O que adianta viver se quando morrer será esquecido? Muito bom sobre o legado que o Walter acabou de falar para a gente aqui, algo que me marcou, que tocou aqui para mim, que algo que foi bom, alguns pontos fundamentais sobre a criação, sobre o financeiro, sobre tudo, né? Toda a nossa conversa. Se você não assistiu, pega lá do início, se você está pegando do meio para frente, seja lá o que for, falamos de muita coisa boa. E, Walter, muito obrigado. Que Muito isso, obrigado por esse um momento aqui. prazer. Foi um momento maravilhoso. Foi algo que eu vejo que o Senhor Jesus está trazendo pessoas para poder falar daquilo que tem colocado o encargo no coração. A gente não passeou muito para o lado financeiro em empresas, porque ele é tão apaixonado por Jesus que ele, todas as perguntas, ele voltou para o contexto de Jesus. Isso é bom. Eu amo pessoas que gostam de entender que eles vivem, têm a essência e os princípios de Jesus que está cravado no coração deles, não tem como tirar. Vocês viram que eu tentei, fui para um lado, fui para o outro, mas ele voltava. E tá tudo bem. Para mim foi melhor ainda se que a gente tivesse falado de algo de finanças, ou seja lá de empresas. Mas, Walter, para as pessoas que estão te assistindo, que gostou disso, que gostariam de saber aonde te encontra, qual que é a sua rede social, para falar sobre investimento, seja lá o que for, quer deixar para a gente aí, seus endereços, tudo, por Sim, favor? e aí lá a gente pode falar de trabalho, mas é isso, cara. Acho que eu não separo vida eclesiástica, secular, trabalho. É Jesus, ele é o centro, ele é a minha vida. E hoje eu trabalho com o mercado financeiro, então se você quiser investir em algo que vai ser isso aqui comigo, que vai ter transparência, verdade, tudo que eu falei aqui. Você pode me encontrar no meu Instagram, walter.carvalho10. Ainda tá numa transição, é minha vida pessoal, meu Instagram não é um Instagram profissional. Eu falo do meu trabalho, posto tudo, mas se você quer me encontrar lá, você pode me mandar mensagem, me buscar lá no Instagram, Walter com W, tá? Aqui nos Estados Unidos é Walter, eu aprendi a falar meu nome diferente aqui nos Estados Unidos, porque Walter ninguém fala. Então é Walter Carvalho com W, Walter.carvalho10. Você me encontra nas redes sociais. Nosso escritório fica aqui, quem está no sul da Flórida, nosso escritório fica aqui em Pompano, ali na Atlântica com a Federal. Você pode também me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu te respondo, no endereço. Vamos lá tomar um café comigo, conhecer mais sobre a nossa empresa. E é isso. Muito bom. O nome da minha empresa, vocês podem procurar também na Claro. internet, posso falar, é NWX Capital Grupo, Capital. Estamos também com consórcio aqui no sul da Flórida agora, é importante falar, a gente está trabalhando bem na divulgação e na implantação desse projeto novo aqui, que é um consórcio nos Estados Unidos, 100% americano. Também startamos esse projeto em fevereiro desse ano, é mais um braço da nossa empresa. E é isso, cara, se você quer alguma ajuda, se você está cansado de ser enrolado, se você não confia mais em ninguém nesse mercado financeiro e não sabe como investir, porque realmente o mercado financeiro é muito gigantesco, me procura. Eu posso ter a honra de poder ajudar você a proteger teu patrimônio, blindar teu patrimônio e multiplicar teu patrimônio. Esse é o nosso objetivo aqui, é realmente fazer você prosperar. Amém.
Povo Santo, muito obrigado. Que vocês tenham uma semana abençoada. Walter, obrigado novamente. Obrigado a Muito bom vocês. papo maravilhoso. E gostaria que vocês, aí nesse exato momento, se você gostou dessa entrevista, se você gostou de tudo que foi falado, dá o like aí pra gente, ou envia para alguém, assista, envie, fale. Tem outros vídeos aí, tem outras entrevistas maravilhosas. Nos ajuda a divulgar. Isso aqui é totalmente pro reino. E nós agradecemos esse momento seu, agradecemos esse dia, esse tempo que você tirou para poder aprender mais, ouvir mais de Jesus. Eu acredito que o Senhor Jesus falou no seu coração, tocou em você aí. E vamos que vamos. Amém? Vocês tenham uma semana abençoada. Até o próximo episódio. Um beijo do crente.